Rimes e Alobuanas! Como é que vocês estão? Tudo sob controle? Tudo fora de perigo? Eu sou o Henrique San e hoje a gente vai falar um pouco sobre a vez que a Disney mais foi steampunk num filme dela, num filme animado dela. Tá? Mas vamos primeiro contextualizar sobre o que a gente está falando. Tá? Por que a Disney nesse filme ela seguiu esse caminho e o que é, afinal, a cultura steampunk? Tá? Muito resumidamente, tá? Seria o futuro do passado, talvez? Seria um passado tecnológico que não foi. Mais fácil. Júlio Verne. Júlio Verne, nas histórias dele, a gente tinha um Nautilus, por exemplo, que era um navio não, um submarino, quando não existia submarino, altamente tecnológico, para 1860 por aí, mas que nas histórias dele vivia numa realidade onde isso era possível, onde talvez mais fácil, é um passado onde a tecnologia ela se desenvolveu muito mais do que aconteceu na vida real. Tá? Então, bom, deixa eu mostrar algumas coisinhas que eu tenho aqui para ilustrar, tá? Porque eu gosto muito de coisas steampunk. Aqui, deixa eu só cuidar para não derrubar, Magrão, porque eu sou meio boca aberta. Isso aqui é uma lâmpada que eu fiz, tá? Uma lumináriazinha que eu peguei um cano de cobre. O steampunk ele tem muito disso do cobre como matéria-prima. E aí tiveram que fazer uma obra aqui em casa. O encanador tirou um pedaço do cano e disse, me dá aqui que eu tenho uma ideia. Tá? E aí saiu esse brinquedo. Tem um outro brinquedo aqui que eu gosto bastante, que esse me foi presenteado, tá, por um sujeito que é um gênio, tá, que é o Fernando Schmidt. Tá? Olha aqui, arminha. Isso aqui é uma arma, o que ela faz é girar e a gente brinca com ela. Isso aqui foi tudo feito por ele, cara. Ele é um artista, ele não se assume como artista, mas ele é um tremendo artista. Tá? O Fernando me deu de presente esse presente maravilhoso, seria uma arma steampunk, né? Que a gente olha aqui, ela tem uma tecnologia retrô. E tem uma outra coisinha que eu queria mostrar para vocês aqui, gente. Eu sou apaixonado. Não queria deixar de passar essa época festiva sem mostrar. Olha aqui. Que graça! Isso aqui é um enfeite de árvore de Natal. Um Pato Donaldzinho num dirigível. Um Pato Donaldzinho explorador. Imagina se eu não gosto disso aqui, cara. Show de bola, né? Tem mais esse outro aqui, porque balões de dirigíveis e submarinos, esses veículos mais exóticos, assim, tal, eles estão muito presentes nessa brincadeira. Olha só isso aqui. Tico e teco num balãozinho steampunk com enfeite de árvore de Natal. Então tá, já começamos. Peraí, cuidado, Magrão. Não ratei. Já falamos um pouco de steampunk, já falamos um pouco de Disney. Quando é que se encontraram? Bom, se encontraram em 2001, numa época que a Disney vinha já num declínio da sua chamada renascença. Na década de 90, a Disney emplacou em fila Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladim, o Rei Leão. Então assim, a Disney estava imbatível. No final da década, a coisa já começou a cair, tá? Já estava em declínio. E aí, em 2001, eles resolveram fazer esse livro aqui, este filme, que não é baseado em livro, viu? É uma história original, chamado Atlantis, tá? The Lost Empire, no inglês, e que em português é o Reino Perdido. Tá? Em português é um reino apenas, não é um império. Tá? Então, era uma época que eles queriam tentar algo diferente. Já tinham muitos musicais com bichinho e tal, aquela fórmula que vocês conhecem, que foi repetida, né? Que já deu uma enjoada e depois voltou agora a dar certo de novo. E aí, um grupo lá de criadores, lá, de roteiristas, eles propuseram uma história que teria menos canções e mais explosões. Que seria justamente uma história de aventura, uma história de exploração, uma história que se passa em 1914, então aí o termo steampunk
ele é um pouco menos correto, porque aqui já existia gasolina, e aí se chama diesel, mas é a mesma coisa, tá? Esse filme, Atlantis, que foi uma, digamos, uma grande cartada, né? Teve muito investimento de tempo, dinheiro, né? Esforço humano, e que infelizmente acabou não tendo o sucesso esperado. Até vou ser sincero para vocês, eu não gostaria de estar sempre foi sucesso, não foi sucesso, mas nesse caso aqui tinha planos grandiosos para dar seguimento, séries de televisão, atrações da Disney, né, nos parques da Disney baseados em Atlantis, né, foi tudo por água abaixo. Tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre o filme em si. O elenco do filme, a gente tem o personagem principal, que é o Milo, tá? Esse sujeito aqui, que é interpretado, dublado, né? Mas interpretado pelo Michael J. Fox, gente. Tá? Pouco antes dele se aposentar, pelos problemas de saúde que a gente conhece. E tem também um outro cidadão aqui que não está aparecendo na capa, que é o James Garner, tá? Que faz o papel do Herc. Tá? Que aí é vamos dizer assim, um militar que chefia uma expedição. O Milo, personagem do Michael J. Fox, ele é não é um cientista, ele é um pesquisador. Ele é um cara, como é que é, traça de livro. Assim, ele trabalha num museu. O avô dele foi um grande explorador. E o Milo, ele tem um sonho e uma teoria de que o continente perdido de Atlântida, ele pode ser encontrado. Eu acho que já era... exato. Isso aí era já uma ideia do avô dele. O avô dele foi desacreditado e morreu completamente assim, é como se tivesse perdido a razão. E o Milo tenta resgatar todo tipo de conhecimento para comprovar que isto é uma possibilidade, é uma verdade. Ninguém dá a mínima para ele lá no museu. É interessante dizer que, a despeito do que a gente poderia imaginar, essa história, o museu não é o British Museum, a história não é inglesa, não se passa na Inglaterra, mas nos Estados Unidos. Tá? O museu é o Smithsonian, de Washington. Eu sei que o Milo, de repente, ele se encontra com um milionário excêntrico, tá? Que diz para ele, né, propõe para ele uma expedição de verdade, diz assim, não, eu acredito em ti, eu era muito amigo do teu avô, e eu tenho como bancar que tu vá lá e descubra Atlântida. Tá? Cara, basta dizer assim, os visuais desse filme são maravilhosos, tá? Eu acho fantásticos, assim, de encher os olhinhos assim, de quem gosta de coisas do século XIX. E a casa desse milionário, cheia de detalhes, de expedições, de coisas. Ele tem um aquário com 2 selacantos. Tá? O que eu mais lembro desse filme até hoje é o aquário com selacantos. E aí, esse milionário, ele tem um submarino. Tá? Um submarino, que aí a gente tem uma relação direta com 20 mil léguas submarinas. Né? O filme, em nenhum momento, ele tenta fugir dessa inspiração. Pelo contrário, ele abraça com tudo. Isso é uma coisa muito legal. Tá? E o milionário, então, reúne, tá, uma equipe. Reúne uma equipe para encher o submarino e ir lá, cada um com a sua especialidade. Aí essa coisa de cada um de um lugar, cada um tem uma nacionalidade. A gente tem o Dr. Sweet, né, que eu acho que é americano. A gente tem o Molière, que é francês, que é um especialista em escavação. Então vai encabeçando vários personagens aí e tal, que lembra, por exemplo, Os 12 Condenados, Fugindo do Inferno, aquele filme maravilhoso com o Steve McQueen, até Sete Homens do Destino, tá ligado? Junta cada um com a sua especialidade e eles vão juntos até um destino. E, cara, isso é parte da organização, de como vai se montando, da expedição em si. É muito legal, é muito divertido, assim. Eles entram no mar, rumo à Islândia, tá?
porque a lenda seria, né, a solução para o caminho para a Atlântida seria por lá. Aí eu sei que, cara, são atacados, tem uma cena bem forte até do submarino explodindo, assim, tal, né, bem sinistro. Eles são atacados pelo Leviatã, tá, que é aquela criatura bíblica, né, que protege, criatura demoníaca, né, dos mares, aí, do folclore semita, folclore judaico, tá. Eu sei que aí eu sei que eles entram, né, conseguem desembarcar numa terra dentro, né, num local dentro da terra, tá? E aí a história vira Viagem ao Centro da Terra, tá? Total. Bom, seguem por ali e aí encontram a civilização Atlântida, tá? Porque não poderiam deixar de chegar a Atlântida, senão esse ia ser um filme sobre o caminho, né? Só sobre a peregrinação, né? As desventuras, a Odisseia. E aí eles conhecem a princesa, né? Que é a princesa Kida, ou Kira, não sei. Eles encontram o pai dela, que é o rei de Atlântida, que é vivido pelo Leonardo, viu? Eu tropeço nos nomes e datas, eu não consigo. Vamos lá de novo. Vivido pelo Leonard Nimoy, tá? Sr. Spock. Tá? Que eu achei que botaram o nome dele assim, mais para tentar dar uma aura de Star Trek, né? De Trek, até porque o nome do personagem Kirk é não sei o que, Tiberius Kirk, que faz uma referência direta ao James Tiberius Kirk, o capitão da Enterprise. Tá? Aí tem uma trama que envolve cristais de poder, envolve traição, envolve a descoberta dos poderes interiores. Cara, sinceridade nessa parte aí, tu não te engata na história. Ela não te faz, não te cativa. Mas, tá, o que eu deixaria para dizer assim sobre o filme, né, de positivo, é que os visuais são muito bem trabalhados, muito bem pesquisados, tá? Houve um trabalho realmente, assim, um esmero de criação, tanto que a criação de personagem, né, o visual dos personagens, eu deveria saber isso, né, esse nome. O desenho dos personagens inicial foi feito pelo Mark Mignola, que é o criador do Hellboy, que ele tem um traço muito peculiar, muito anguloso, tá? Então aquilo, quando tu bota o olho, descobre que foi o Mignola e tu vai atrás para ver os desenhos originais dele e como eles transformaram o estilo, adaptaram para animação. Isso realmente fica muito legal. Os personagens são muito bem criados, desenhados, os visuais em geral. Recomendo. Tipo assim, assiste até metade. Tá? Assiste até metade. Tá? Onde assistir? Está disponível no catálogo do Disney Plus. Tá? Então vocês entram lá naquela plataforma onde não se encontra mais nada antigo, pelo menos esse aqui tu encontra, Atlantis. Tá? Esse é o filme. Tá? Em linhas gerais, quando eu assisti a primeira vez eu gostei mais. Tá? O filme não é ruim, mas talvez falte um pouquinho de alma. Talvez a história tenha se investido de tanta profundidade, tanto carinho na preparação da aventura, que quando acontece mesmo, quando eles descobrem, né, Atlântida, dá uma caída. Parece que eles tinham que dar uma solução. Tá? E aí vem uma polêmica, que eu não sabia, descobri agora pesquisando mais sobre o filme. Desde a época, houve, né, como é que eu vou dizer, uma acusação de que Atlantis teria sido um plágio de um filme japonês, né, um desenho animado japonês, um longa, chamado Nadia, tá? Que eu tenho que ir atrás agora para assistir. Tá? Um dos roteiristas do Atlantis, até eu ouvi uma entrevista dele, ele reconhecendo que tem muitas similaridades na história, mas diz ele que são coincidência. Vamos ver, né? Eu vou assistir depois eu digo
né, numa próxima e o que eu achei. Atlântida. Que é Atlântida? Atlântida é um continente perdido que foi descrito pela primeira e única vez, tá? Não tem registros sobre Atlântida fora um texto do Platão, tá? Do filósofo Platão, que foi escrito por ele em 3600, 360 a.C. Tá? Botei só um zerinho mais. E ele fala sobre essa terra, de uma tecnologia muito avançada, uma sociedade que estava muito além do nosso tempo, que foi extinta 9.000 anos atrás, da época dele, tá? Que já era antes de Cristo. Então vocês imaginem, né? Seria, sei lá, a terra-mãe, o berço da humanidade, da civilização, como a gente veio a conhecer depois. E essa terra, esse local, ele sofreu, talvez por causa de ganância, algo assim, um maremoto, terremoto, um cataclisma, né, natural, em que o Platão, nas poucas coisas que ele falou sobre esse lugar, tá, porque ele não foi muito descritivo, mas ele fala assim, ó, em apenas um dia e uma noite, a ilha de Atlantis desaparece na profundidade do oceano. Tá? Então foi, e sempre que se fala em Atlântida a gente tem essa ideia, que era um continente que afundou. E também pelas descrições que ele dava do local, se achava que era assim, a localidade, se existisse, seria próximo à Península Ibérica ali e tal. Tá? Bom, Atlantes famosos. Tá? Aquaman, aquele que fala com peixe. Tá? Príncipe Namor, tá? Que é da concorrente Marvel. Também ele é o príncipe de Atlântida nos quadrinhos. Então Atlântida está muito presente na nossa cultura pop, né? Ela foi meio que esquecida depois da Antiguidade. Durante a Idade Média foi completamente esquecida, até porque a Idade Média só pensava numa coisa. E depois foi resgatada no imaginário, né? Com a modernidade. Tá? Também, e Atlântida ela tem algumas similaridades com outras terras lendárias, tá? Que não estou falando de terras fantásticas, tipo Tolkien, etc. Estou falando de terras lendárias que tem alguns cuco que acreditam, tipo a Lemúria. Tá? Lemúria seria é um outro continente de uma teoria pseudocientífica que em 1864 já tinha sido completamente descartado. Tá? A gente tem, por exemplo, Agartha, o reino de Agartha, que aí fica dentro da Terra. Tá? Tem um furo em algum lugar aí que tu entra e tu sai em Agartha. Tá? Mu. Tem o continente de Mu, que seria também considerado berço da civilização. Vamos ao bazar, então. O conto 20.000 libras por um Dodô, da autoria do seu amigo Henrique San, está na Amazon, e é uma história de expedição que completamente, né, calcada e homenageia, de certa forma, as expedições do Júlio Verne. A gente lembra também do canal da Bá, os livros e filmes da Bá com histórias de terror. E nesse verão, se vocês entrarem no mar, sugiro ir só até onde dá pé, porque senão vocês podem acabar em Atlântida. Até logo mais, buenas!